existe limite pra crossover ou existe um risco de virar carreta furacão? O cinema já mostrou pra gente Tico e Teco com Sonic feio, já mostrou LeBron James com perna longa, King Kong saindo no tapa com Godzilla, Fred Krueger versus Jason, já rolou de tudo um pouco. Mas e se misturar Star Wars com o CM? Parece doideira? Torceu o nariz agora? Você se empolgou? Ó, faltou isso aqui pra esse crossover rolar pra valer. Mas os chefões da Disney, pô, barraram essa ideia aí. Você vai conhecer agora o episódio perdido de What If, que quase aconteceu. Você já parou pra pensar no que uma inteligência artificial pode realmente fazer por você? Gerar imagens, textos, livros completos, cursos, vídeos, até áudio dá pra fazer agora. Imagina como a tua vida, o teu negócio ia turbinar com as ferramentas certas. Então presta bastante atenção que nesse recado aqui tem uma oportunidade única no Brasil e você vai pirar. E é única mesmo, ok? Eu tô falando do Dunk Hub. É basicamente uma coleção de todas as possibilidades de IA num pacote único, com preço único, um preço imbatível. Esquece, não vai ver em lugar nenhum, ok? Acompanha comigo. Para começar, você tem o Copy Generator, para você criar conteúdos infinitos de texto, imagens, anúncios, vídeos, sem limite. Outra ferramenta é o eBook Generator. É uma IA que cria e-books inteiros, inéditos para você. Peita, mas eu tenho que fazer o template, o design faz tudo para você. O e-book sai pronto. Tem também o Code Quick, que é um criador e interpretador de códigos para sites e aplicativos. Então você nunca vai precisar se tornar um programador. A IA vai lá e faz isso para você. E tem ainda, presta atenção, o GPT Max, que é como se fosse um chat GPT, só que muito mais casca grossa. É uma IA que aprende a fazer o que você quiser. Já tava ótimo até aqui, né? Mas tem mais bônus. Para começar, o My Images com Midjourney, para você ter imagens autorais tops pra caramba, aquelas mais bem feitas, 4K. Tem também um curso de engenharia de prompt para você virar o rei da IA. Tem também o curso IA Negócio, para você aprender a fazer dinheiro com essas ferramentas. E tem até o Voice Clone, que é um clonador de qualquer voz em poucos segundos. Imagina você pegar cada ferramenta dessa separada. Imagina a fortuna que não ia ser. Pois é, mas no Dunk Hub você paga uma única assinatura e você tem acesso a tudo isso e garantia de 7 dias. Tem que ser muito louco para não querer todas essas ferramentas na mão e pagando tão pouco, né? Então vem aqui no link da descrição e aproveite essa oportunidade única de dominar todas as possibilidades de IA. Renex Peter aqui. Não é segredo pra ninguém que a Disney é um império do entretenimento, gigante, há muito tempo, né? Desde o comecinho, o próprio Walt Disney percebeu que o que vendia eram os personagens, eram marcas registradas. E assim, galera, a Disney não foi a primeira empresa a fazer isso, mas foi a empresa que mais cresceu com esse lance de propriedade intelectual, licenciamento, esse tipo de coisa. O produto deles não é um objeto, são ideias, entende a diferença? Então, de 15 anos pra cá, a Disney resolveu expandir em larga escala. Aí em 2019, vocês sabem da história, né? A empresa comprou os direitos da Marvel por exatamente 4 bilhões de dólares. Milhares de personagens de uma vez só. A Marvel tinha acabado de lançar o filme do Homem de Ferro no ano anterior e a Disney percebeu que aquilo ali tinha futuro. Em 2012, os caras pagaram mais 4 bilhões de dólares pela franquia Star Wars. Isso não parou. Em 2017, foi a vez da Fox ser comprada por impressionante 71 bilhões de dólares. E assim, até hoje a gente não viu um crossover dessas marcas nas telas. Eles poderiam, né? São donos de tudo. Mas ó, faltou pouco. Você vai entender os bastidores dessa história agora. Mas se inscreve nesse canal, porque aqui você sempre vai ficar ligado no que tá acontecendo no universo nerdístico, cultura pop, 3 vídeos por dia, 10 anos no YouTube. Ter você aqui é um presente pra casa, é um motor pra gente sempre continuar trazendo mais notícias pra vocês. Eu não pretendo parar. Se vocês continuarem chegando, eu não pretendo parar. Obrigado de coração. Vamos lá. Bom, o Brian Andrews, ele é o diretor e produtor executivo de What If, ou seja, o maluco é a mente criativa por trás da série. É o cara que manda ali. Só que em Hollywood sempre tem um peixe maior ainda por trás. Você sabe disso, né? O cara que faz o cheque pro Brian. Então assim, o Brian Andrews, ele resolveu soltar o verbo, ele compartilhou detalhes sobre os bastidores da segunda temporada de What If. O cara botou boca no trombone ali. Então vamos lá, o lance é o seguinte, o Andrews revelou um capítulo inédito misturando as duas franquias, misturando Star Wars e o CM. O cara que organiza todo o What If falou isso, ok? Não sou eu que tô inventando. Não foi Reddit que a gente pegou isso, tá bom? Não foi rumor vazado, foi o cara. E esse capítulo que ele revelou tava no esboço inicial da equipe, mas acabou sendo descartado por decisão nos altos escalões lá. Imagina que louco seria isso. A equipe tava empolgada nos bastidores. A ideia nasceu da cabeça do roteirista do Matthew Chauncey. E o cara manja. Ele foi o responsável pelos episódios memoráveis do Senhor das Estrelas T'Challa, Marvel Zombies e o grande finale da segunda temporada. Então assim, o roteirista, o Chauncey, tava com a faca e o queijo nas mãos. Ele já tinha resolvido como juntar Star Wars com o CM. A história tava na cabeça dele. Segundo o diretor, o Brian Andrews, já existia uma narrativa coesa, né? Tudo certinha que justificaria esse crossover das estrelas aí. Seria bacana isso. Mas esse episódio não saiu do papel. Veio a ordem de cima
pra parar com o desenvolvimento. Sente só o que o Andrews explicou, abre aspas. Então eu acho que é completamente fazível. Eu só não sei se Kevin Feige quer cruzar essa linha, mas seria bem divertido. Quando você entende como funcionaria, você fica, certo, faria todo sentido. Não querendo estragar o sonho de ninguém, mas era apenas uma carta de amor ao Star Wars das antigas. E era ótimo, e eu não sei se a gente algum dia vai ter a chance de fazer isso, mas já pensamos nessas coisas. E fecha aspas. E essa nem foi a primeira vez. Na primeira temporada de What If, essa ideia já estava lá. Na época, a redatora-chefe do projeto, a A.C. Bradley, ela declarou numa entrevista que chegou a ficar com má fama no estúdio por causa da insistência dela em colocar Luke Skywalker aparecendo no What If. Imagina Luke Skywalker no CM. Ela declarou o seguinte, abre aspas, tentamos em certo ponto, mas é como brincar com a caixa de areia que lhe foi dada. Eles falaram, nós lhe demos o CM inteiro, contente-se com isso. E eu fiquei tipo, ok, mas mesmo assim, Luke Skywalker seria um vingador incrível. Eu não estava autorizado a usar a personagem Star Wars. Eu tentei muitas vezes e eles continuaram me lembrando que Luke Skywalker não é um vingador. Sempre tem um maluco pra estragar, né? Pra estragar a festa da galera. Bom, na primeira temporada o próprio Bryan Anderson também se empolgou, mas ele declarou que a equipe foi convidada a obedecer as regras para a produção de What If. Esse convidado é ótimo, né? É aquele que você está convidado a se retirar do colégio. Tá expulso, né? Ninguém menos que Kevin Feige, chefão da Marvel toda, acabou se manifestando em 2021. Ele foi a público em 2021. Jornalista é bicho tinhoso, galera. Foram lá cutucar a onça com baracuta. Você acha que os caras não foram perguntar pra ele? Perguntaram o que ele achava de juntar Marvel e Star Wars num crossover. O Kevin foi curto e direto. Não acho que haja qualquer razão pra isso. Porra, Kevin, me ajuda aí. Tem que botar Predador, todo mundo junto. Quer botar Mickey? Bota também. Não botaram, Howard the Duck? Bota o Mickey também, Pato Donald, porra. E é aquilo, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mesmo assim, ficou geral com esse lance na cabeça aí. E houve, então, a segunda tentativa na segunda temporada. Porque tentaram na primeira. Os caras, não custava tentar na segunda. Então, apesar do desapontamento, da frustração, o Andrews conseguiu inserir uma referência escondida a Star Wars na segunda temporada. Você chegou a ver isso? Existe um quadro borrado de um episódio que mostra uma nave TIE Fighter. Foi uma jogada da equipe, uma jogada que provavelmente passou batida pela Disney. E provavelmente passou batida pelo público também. Uma vida que segue, só que tá lá. Será que Kevin olhou para aquilo? Vocês me enganaram, agora eu vou demitir todas. Será que rolou isso? Agora só depende mesmo dos fãs das duas franquias, porque a Disney vai fazer o que o público gosta, o que dá dinheiro. Se a galera pedir, botar a pressão, eles fazem até crossover do Semi com o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro ia chegar a fazer um glu-glu e aí na cara do Kang, do Destino, sei lá. Então eu vou perguntar a opinião de você. Você acha que pode rolar um encontro entre personagens de Star Wars e personagens do Semi? Você aprovaria isso? Você ia gostar de ver Luke Skywalker trocando uma ideia lá com o Doutor Estranho? Darth Vader sapecando Thanos? Se o povo pedir, se o povo fizer barulho, temporada 3 de What If foi anunciada. Sonhos podem acontecer. Já estamos olhando os comentários, e acredita. Gente da Disney olha também, tá? Acho o quê? Não vai embora sem clicar no link da descrição e aproveitar a oferta insana do Dunk Hub. É um conjunto completo de IAs para transformar a tua vida de uma vez por todas. Corre lá, não perde a oferta, hein? Toca aqui agora e se inscreve no canal, sempre trazendo para vocês tudo sobre a cultura pop no geral. Esse é um portal multiversal nerdístico. É muito legal estar com vocês desse lado. Você não tem noção. Você não tem noção. Pra mim, você tá aqui na minha frente. Obrigado por isso. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!